Olá, pessoal. Eu queria falar hoje com vocês um tema muito atual que acomete talvez mais da metade das pessoas, que é a crise de ansiedade, que é chamada de pânico. Esse tema é trazido por muitos pacientes, então eu tenho muita experiência nisso, por amigos, familiares. E até eu mesma uma vez eu tive uma pequena crise de pânico. O pânico, as pessoas reconhecem o pânico porque vem muito medo de morrer, vem uma taquicardia, diarreia, às vezes tremores, né? São sintomas. Algumas pessoas têm ainda outros sintomas, mas e depois que ele vem uma vez e a pessoa vai no médico e fala, olha, você está com pânico. Depois da primeira vez, as pessoas têm medo do pânico. Então aí ele vem, às vezes, você mesmo aciona o teu pânico, porque você está numa situação um pouco diferente do habitual, fora de casa ou num lugar que tenha muita gente, e aí você já começa a ter medo do pânico e o teu estado de alerta já pode provocar o próprio pânico. Então é um sofrimento muito grande, porque esse medo de morrer, esse medo da morte iminente, é uma situação que a gente chama praticamente de agonia, porque é uma agonia que não tem contorno, você parece que você nunca mais vai sair daquilo, parece que é uma agonia sem fim. E o que a gente vê é que não existe naquela hora um eu que põe aquela experiência num enquadre tal que você sabe, não, eu tô um pouco sobressaltada, mas vai passar, eu tenho algum recurso para fazer. Não, aquilo te invade. É como um tsunami mesmo, incontrolável. E as pessoas vão para medicação e a gente toma anos de medicação, mas na hora que para a medicação, se elas não cuidarem com um terapeuta, é capaz que volte isso, quase sempre volta. Eu geralmente recomendo que as pessoas que têm esse tipo de crise não apliquem o EFT, que é o método que eu uso na terapia, que não apliquem sozinhos, né? Porque o EFT é um método que você pode auto-aplicar, é o tapping nos meridianos que foram descobertos pelos chineses e que a gente faz um tapping sem agulhas, né? Você trabalha e você vai eliminando os sintomas negativos do momento. Mas eu aconselho, se a pessoa tem esse tipo de crise de pânico, que ela se acompanhe com um terapeuta, para garantir, através de um tratamento, através de alguém que a ampare, dela sentir alguém que dá um colo, que dá um apoio, que ela pode aos poucos ir começando a ter uma vida normal, porque muitas pessoas recusam trabalhos pelo pânico, recusam sair, recusam oportunidades importantes pelo medo do pânico. Então é importante poder, com um terapeuta, ir colocando esse pânico numa zona mais controlável pelo eu. E eu acredito que isso precisa de uma parceria. Mas o EFT pode te ajudar no momento de uma crise, onde você está sozinho, e eu acho isso muito importante, muito válido para todas as idades, que é assim, você sente que a crise vai vindo, ou você sente que a crise se instalou. Você começa com uma taquicardia, você vendo que começou a suar, você começa a sentir as pernas tremerem. O que você pode fazer que o EFT pode te ajudar? O EFT pode te ajudar se você não precisa nem falar as frases de preparação, que eu já mencionei em outros vídeos, mas você pode simplesmente fazer um tapping nos meridianos, com os olhos fechados,
respirando profundamente, como eu estou fazendo, sintonizadas com as sensações corporais. E você não precisa falar nada, você só vai fazendo esse tapping uma vez, 2 vezes, 3 vezes e os sintomas vão diminuindo. Então é um recurso para você poder ultrapassar a crise. Quando você estiver sozinho e quando você está com medo de ter a crise, você também pode fazer, né? Aí você pode até falar, esse medo que vem o pânico, esse medo que o pânico se instaure agora, esse medo que o pânico venha, sempre sintonizando com o medo, com o que se passa no teu coração. Embora eu não vou trabalhar aqui com pânico em profundidade, e há vários tipos de pânico também, a gente sabe que o pânico é um medo potencializado. Um medo elevado a X potência, quer dizer, é um medo no qual a gente perde o controle. E parece que a gente vai despencar mesmo. Então eu queria dar um toque, porque, em geral, quando a gente lida com uma pessoa que apresenta pânico, eu vou sempre buscar se teve algum evento na vida dela em que ela teve que engolir uma série de experiências ruins para ela, como humilhação, como mágoa, como raivas, como desrespeito, e ela não pôde tomar uma posição. E por que o pânico? Eu vou falar algumas palavrinhas sobre o pânico para as pessoas poderem compreender como trabalhar o pânico de uma forma mais conclusiva, para que ele não volte. Porque se você só trabalha no sintoma, acalmando, provavelmente esse pânico vai voltar. Então, o pânico, a origem do pânico, que é um medo potencializado, um medo sem limites, que vai crescendo e que leva as pessoas para um desamparo, para uma sensação de despencar. E a origem dele, que eu deduzi a partir de muitos anos trabalhando com pânico no consultório, a origem dele é algumas experiências que a pessoa teve, que ela teve que engolir, que ela teve que segurar dentro dela, e essas experiências eram negativas e elas requeriam alguma atitude, alguma posição, porque elas despertavam uma revolta, como que ou uma raiva, uma revolta, ou uma vontade de dizer alguma coisa, de ser assertivo, ou até mesmo de agredir. E a pessoa, pelas situações diversas, ou porque elas não podiam perder o emprego, ou porque elas não queriam criar uma nova crise no casamento, ou porque elas não queriam desrespeitar a mãe, ou porque tinham medo do pai, não importa tanto a razão, mas elas foram engolindo essa mágoa, essa raiva, essa revolta. E isso foi se acumulando. Experiência 1, 2, 3, 4. Chega um momento que como que isso tudo sai sob a forma de pânico. Por quê? Porque a pessoa acaba projetando para fora, ou introjetando para dentro, uma força muito negativa e persecutória. E é essa força que vai amedrontar a pessoa e que vai deixar ela como que paralisada no pânico. É sempre uma energia muito forte que a pessoa põe para fora, então acaba sendo o pânico que você tem quando você tem medo que o avião caia, que o carro bata, ou alguma coisa assim que te dá o pânico. Ou é algo que vem de fora, é alguma coisa que vem de dentro. Ou seja, uma força de punição, uma força de castigo, uma força de
de raiva, alguma coisa que vem contra você mesmo e você entra nesse medo potencializado dessa negatividade. Então, o pânico precisa ser olhado que experiências que a pessoa viveu que ela teve que engolir sem poder tomar uma atitude, né? Por exemplo, um chefe que desrespeita e ela não pode dizer, olha, não faça isso comigo porque eu não admito, ou um pai que ela não pôde enfrentar, ou uma mãe, ou um cônjuge, não importa. Às vezes até colegas, né? Às vezes até amiguinhos, que às vezes por medo da rejeição a criança não enfrenta, e eu já vi crianças de 15 anos com um ataque de pânico. Então eu acho que quando você fala para a pessoa dessas raivas e do como ela precisava tomar uma decisão, e você faz o tapping para ela, para aquele momento, para aquela situação específica, e mostra para ela que ela precisava ter tomado, embora ela não pôde, mas que agora ela está mais forte para poder tomar essa decisão, geralmente ela começa a ficar mais um pouco assertiva, mais um pouco agressiva, pondo mais limites, e as situações de pânico tendem a diminuir. E o EFT é muito útil para você poder realmente tirar esse padrão defensivo que a pessoa usa no agora, mas que vem de situações traumáticas vividas há muito tempo e que foram se acumulando na sua existência.